Olá, librianos! Sejam muito bem-vindos à vossa leitura de agosto. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Librianos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje a gente vai ver quais são as energias e o que os nossos guias do oráculo da semente estelar tem para nos dizer sobre este mês de agosto que está se iniciando. Vamos começar vendo qual é a energia principal que vocês vão trabalhar ao longo deste mês e depois vamos ver com o tarô como você vai lidar e que situações você precisa estar atento para que você saiba como trabalhar, ok? Por isso vamos lá. Está um pouco alto. Librianos, qual é que é a mensagem para os librianos da semente estelar para o mês de agosto? Ai, gente, gratidão, meus irmãos, gratidão. Librianos, mês de agosto. Eita, caíram muitos. Só mais uma, por favor. Ok. Star bathing. Light body, crystal grid, transmission, activation. A gente tem aqui um banho estelar, veio a carta do banho estelar, falando sobre o seu corpo de luz, sobre a sua matrix cristal, transmissão e ativação. E a outra carta que caiu foi Jump In, pule. A energia Andrômeda, aventura, diga sim à mudança. No final do deck, caiu a carta da Terra Interior. Você irá sobreviver isso. Novas soluções e novos começos. Por isso, qual é que é a energia que eu vejo o libriano trabalhar aqui no mês de agosto? É como se você fosse passar agora por um certo desafio em que você precisa de se alinhar mais a sua sabedoria interior e a sua intuição para que você saiba quais decisões tomar. Porque pode ser um momento em que você sinta no físico, na matéria, uma certa dificuldade, uma sensação de escassez, uma falta de oportunidade, de trabalho, de dinheiro. Pode ser que as coisas fiquem um pouco mais difíceis para que você busque uma nova solução. Porque o caminho que você estava colocando, que você estava moldando, não era confortável a palavra que eu quero, mas não era o mais eficiente para você neste momento. Não é o mais eficiente. Mas vamos abrir aqui um pouco mais a leitura. O que os librianos precisam de compreender sobre essa energia que vai ser trabalhada no mês de agosto? O que os librianos precisam de entender sobre essa energia que vai ser trabalhada ao longo do mês de agosto? O que os librianos precisam de entender sobre essa energia que será trabalhada ao longo do mês de agosto? Gratidão. Libra, agosto. Energia. 7 de espadas. E foi logo. 3 de copas. Ok. Libra, mês de agosto. 2 de espadas. Ok. Librianos, mês de agosto. Ok. Gratidão.
caiu a carta do julgamento e a carta do Papa. E por último, a carta da força no final do deck. O que eu vejo aqui, Libriano? Eu vejo que ao longo do mês de agosto, você vai ter certas desconfianças, certas dúvidas em relação às pessoas com quem você está convivendo. Pode ser num contexto de trabalho, pode ser o grupo de amigos, pode ser família, mas eu vejo que você está colocando em pauta como essa interação está acontecendo, que trocas é que você está sentindo dentro desse campo. Porque eu vejo que há aqui alguma coisa que você está sentindo, mas não está vendo. Você não sabe o que é, mas você sabe que tem alguma coisa que não está certo, que não está batendo do jeito que deveria. Por isso que a gente tem aqui a carta do Hierofante e o julgamento. A justiça divina acontece numa determinada situação. Aquilo que é justo precisa de acontecer. E daí a gente vê um desenrolar de uma situação que pode se desenvolver de formas diferentes para cada pessoa que está assistindo aqui esse vídeo. Mas a carta do Hierofante e a carta do Papa, ele está conectado a questões judiciais, a questões de lei, a questões de princípios morais, a questões de religião, a questões de crenças em geral. É incrível. A gente já não consegue ouvir nenhuma música hoje em dia no YouTube sem ouvir anúncio a cada 30 segundos. Bom, desculpem aqui a pausa. A carta do julgamento e a carta do Papa aqui tá falando sobre tudo aquilo que é justo, a espiritualidade, os seus guias, ou os seus orixás, ou aquilo que você quiser chamar, vão chamar a atenção. Seja você a pessoa que está fazendo as coisas de uma forma duvidosa, sejam as outras pessoas ao seu redor, seja lá quem for, existe aqui uma justiça acontecendo. Apesar de não ser a carta da justiça, a gente tem aqui a carta do julgamento, não é? Porque não é bem a justiça em si, não é a justiça do homem, mas é a justiça divina. Daí a carta do julgamento. E a carta do Hierofante se conecta a tudo aquilo que nós colocamos na matéria, traduzidos do lado espiritual. Daí esses contratos, esses situações relacionadas à lei, relacionadas à justiça, relacionadas a princípios morais, relacionadas a dogmas, tudo aquilo que é como se fosse aqui um paradigma a ser ultrapassado. Enfim, isso acabou aprofundando bastante. Mas o que é importante ser entendido aqui sobre esta leitura? Você vai sentir algo muito estranho no ar ao longo do mês de agosto, principalmente em relação a pessoas que você convive, grupo de pessoas. Por isso a gente está falando de pessoas que podem ser grupos de amigos, grupo de colegas de trabalho, família. Há aqui uma certa falsidade, máscaras, coisas escondidas que de alguma forma, a um nível sutil, aquilo que está escondido está reverberando de uma forma muito mais presente do que para a maioria, ou aquilo que deveria ser, o que costumava ser. Por isso,
aquilo que está escondido, de uma forma ou de outra, vai acabar sendo anunciado. Aquilo que as pessoas estão dizendo nas suas costas, ou que você pode estar dizendo nas costas de outras pessoas, de uma forma ou de outra, vai acabar sendo revelado para todo mundo. Mas assim, é quase como aquela situação que aconteceu recentemente na internet, daquele casal que foi flagrado no concerto, que eram amantes. É uma coisa parecida desse gênero, sabe? Que a gente tá com a carta da força aqui no final do deck. São cortes que precisam de acontecer, são karmas que precisam de ser... Karmas entre aspas, não é? Que precisam de ser cumpridos, são ajustes energéticos que precisam de acontecer. Bom, essas leituras estão muito profundas, viu, gente? Muito profundas. Foi a leitura de Leão, foi a leitura de Virgem, é a leitura de vocês. Parece que a gente tá entrando aqui numa época completamente nova mesmo. Parece não, né? Estamos, mas tá mais evidente que nunca agora. Ok, quais são as situações, mensagens ou acontecimentos importantes que os librianos precisam de estar atentos? Mensagens, conselhos ou acontecimentos importantes que os librianos precisam de estar atentos ao longo do mês de agosto. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 7 de espadas? 4 de paus. O que é o 3 de copas? Rainha de copas. O que é o 2 de espadas? A lua. Ah, pera, virou outra aqui que eu não tinha visto. 3 de paus. Ok. O que é a carta do julgamento? Cavaleiro de espadas. O que é o Papa? Cinco de ouros. Pois é, gente. 10 de ouros no final do deck. Lembra quando a gente falou nos oráculos iniciais que parecia que você ia entrar numa situação que era um pouco desagradável para que você encontrasse uma nova solução? É tipo isso. E aqui a gente tem vários grupos, há várias formas diferentes que isso vai acontecer para cada pessoa. E há aqui uma mensagem que é muito específica, não é para todo mundo, atenção. E que a gente está vendo aqui claramente uma situação de um triângulo amoroso. Se você está num contexto de triângulo amoroso, você irá saber, ou se você, né, é pessoa que tem uma outra pessoa, a pessoa com quem você está vai saber. Isso aqui você não tenha dúvidas, vai ser revelado, e de uma forma que você nem imagina. Por isso, a lua debaixo das espadas, aquilo que você acha que está escondido tá muito mais na cara do que você imagina. Por isso a gente tem aqui várias situações diferentes. Por isso que eu tô falando que pode ser qualquer coisa. Para alguns é um grupo de amigos, para outros é num contexto de trabalho, para outros é uma família, para outros é aqui uma situação de um triângulo amoroso, onde tem aqui uma situação de traição.
Há coisas escondidas que vão ser reveladas. Cavaleiro de espadas debaixo do julgamento. A informação precisa de sair, a informação precisa de ser liberta para que a limpeza e a harmonia dessa situação possa de fato acontecer também. Debaixo do Papa a gente tem aqui um 5 de ouros. Por isso, para algumas pessoas pode ser sim uma questão de contratos, como a gente falou, questão de contratos, questão de papéis assinados, de coisas que estavam estabelecidas há muito tempo, conceitos que estavam estabelecidos há muito tempo, dogmas que estavam aqui colocados, pessoas rompendo com a sua própria religião, com a sua própria... Pode ser que sim, alguém que estava num grupo religioso, num grupo de estudos religioso e descobre alguma coisa que não é agradável, que não vai de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você acha que é certo. Por isso há aqui um fim, há um rompimento e uma libertação da verdade. Uma libertação da verdade. Por isso, aquilo que está escondido vai ser mostrado. E isso pode desencadear de várias maneiras diferentes na vida de cada um. Por exemplo, no contexto de trabalho, pode ser até o fim de um trabalho, né? Você saindo desse trabalho, sendo despedido, ou se despedindo, ou pode ser uma coisa em relação a amigos, você cortando a amizade com alguém, um contexto de relacionamento, você acabando aqui um casamento. Podem ser muitas coisas dependendo do contexto em que você está, mas aquilo que estava escondido chega aqui ao seu termo. Por isso é uma situação assim que pode ser um pouco desagradável, porque você vê a verdade e as pessoas à sua volta veem a verdade também. E essa verdade pode ser um pouco mais confortável ou um pouco mais dolorida, de acordo com aquilo que você estava fazendo, colocando em prática na sua vida. E aquilo que as outras pessoas à sua volta estavam colocando em prática também. Complicado, viu, gente? Complicado, não vou negar. O que os librianos precisam de saber sobre essa revelação ou acontecimento que vai acontecer a partir do mês de agosto? O que os librianos precisam de saber sobre essa revelação ou acontecimento que vai acontecer a partir do mês de agosto? Como eles devem lidar com essa informação? Como eles devem lidar com essa informação que chega? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 7 de espadas com 4 de paus? A carta do carro. O que é o 3 de copas com a rainha de copas e o 3 de paus? A carta do papa, novamente. O que é o 2 de espadas com a lua? 3 de ouros, outro 3. O que é a carta do julgamento com o cavaleiro de espadas? Rainha de copas, novamente. Aqui uma rainha de copas. O que é o papa com os 5 de ouros? A torre. Faz sentido, né? O contexto aqui que a gente viu. E o 8 de ouros no final do deck. E a justiça embaixo. Como a gente falou, a carta da justiça não caiu, mas ela tá aqui. Tá aqui moldando tudo. E o 6 de ouros também, que tá aqui debaixo, que é a justiça em arcano menor. Bom, a gente tem aqui
Novamente a carta do Papa. Novamente a carta da Rainha de Copas. Novamente o número 3. E que o 3 se repete 3 vezes. E a carta do Papa, que é o número 5. A gente tem outros 5 também, o 5 de ouros, que também são 3 vezes. Eu gosto de fazer essas análises, gente, porque os números e os arquétipos de cada número nos dizem muita coisa. Essa repetição do Papa, principalmente aqui neste contexto, que vem depois com 5 de ouros e a torre, é de fato uma descoberta para aqueles que estão no meio de um contexto de triângulo amoroso, um casamento. Gente, algo será revelado aqui. Não há dúvidas, é algo que vai abalar o seu casamento. Isso aqui, se você sente e desconfia de alguma coisa, ou se é você a pessoa que está fazendo isso, isso será revelado, isso será descoberto. Mas aqui eu tô te dizendo isso não é pra você entrar em paranoia e achar que é isso e tal. Não, porque como a gente falou, a gente tá falando de energia. A gente precisa entender cada contexto. Pode ser que não seja, no seu caso, o seu relacionamento. Pode ser uma outra área da sua vida. Por isso a gente precisa saber analisar muito bem. Mas para aqueles de vocês que é isso, você vai ver em sonhos, você vai sentir, você vai ter intuição, você vai ver mensagem, você vai ver a pessoa, e vai sentir que é aquela pessoa. Olha só, é como se você visse além daquilo que os seus olhos permitem que você veja. E por isso as coisas vão se revelar de tal forma que não vai ter como isso continuar escondido. Aquilo que é falso se quebra, aquilo que é escasso se quebra. Aquilo que não tem sustentabilidade chega ao fim. Por isso que a gente tem aqui no final do deck 10 de ouros e 8 de ouros. Há muitos aqui, gente, que é uma questão também de trabalho. É uma questão de estabilidade financeira. Um novo momento da sua vida acaba por surgir devido a esse acontecimento. Carta do carro também, debaixo do 7 de espadas e do 4 de paus. A gente tem uma mudança aqui, uma alteração no ciclo e no ritmo da sua vida, no ritmo em que as coisas acontecem. As coisas acontecem muito mais rápido do que você imaginava que poderiam acontecer. E assim, gente, é claro que, como eu falei, é uma informação muito sutil que a gente pode experimentar de várias formas diferentes. Cada vida experimenta essa situação de formas diferentes. Mas existe aqui também uma outra mensagem que é como se você estivesse já tentando há algum tempo construir alguma coisa, fazer alguma coisa dar certo, chegar a algum lugar, e depois neste momento você descobre finalmente por que isso não deu certo até agora, ou o que estava dando errado, ou qual era a peça que faltava para que isso desse certo. E ao descobrir isso, aí você pode ter algumas questões que precisa ajustar
na forma como você trabalha, na forma como você coloca isso em prática. Isso pode dar essa sensação de insegurança e incerteza, porque você pode sentir que não tem capital suficiente para fazer essa mudança, ou que você não tem como chegar lá da forma mais rápida possível, e isso pode te fazer sentir um pouco fora do controle, sem saber o que fazer. Você vai precisar de encontrar uma nova forma, uma nova solução para isso. Exatamente. Isso para dizer que não é que essa energia aqui seja ruim, não é isso. É que a gente está vendo uma mudança na sua vida. E essa mudança, ela pode afetar mais ou menos algumas áreas da sua vida, de acordo com aquilo que você está vivendo neste momento. Mas profundo, né? Bom, e o que o Osho, qual é a mensagem que o Osho tem para passar para os librianos agora, para este mês de agosto? Mensagem final para os librianos no mês de agosto, neste contexto que eles vão viver agora, a partir desse próximo mês. O que os librianos precisam de estar atentos aqui ao longo do mês de agosto? Gratidão. Olá, é nesse sozinho. Librianos, mês de agosto. Ó, a gente tem a carta da força novamente, que é a carta da coragem no Osho. Carta do Ás de Paus, que é a carta da fonte no Osho. E o 6 de ouros, que é a carta do compromisso no Osho. A gente tem aqui você aprendendo e descobrindo que você é a sua própria fonte, que você molda e se transforma a cada momento e a cada situação e a cada contexto, e criando sempre coragem para ser aquilo que ninguém é, para fazer aquilo que ninguém fez, e se perdoar e se reinventar a todos os instantes. Sobre deixar para trás tudo aquilo que você acreditava saber sobre você e sobre o mundo, e abraçar uma nova forma de expressar tudo isso. E há aqui uma necessidade de você entender como é que funciona esse compromisso com o estar presente, com o criar e se recriar e se reinventar. Aquilo que não é justo, aquilo que não é honesto, aquilo que não é benéfico, mais cedo ou mais tarde cai, mais cedo ou mais tarde prejudica, mais cedo ou mais tarde vai acabar trazendo um problema que não precisava de estar ali, ou com você ou com o outro, e vice-versa. Por isso você precisa de se conhecer profundamente aqui. E saber que é um passo de cada vez, momento a momento. Carta do 2 de ouros no final do deck. Um momento de cada vez, um passo de cada vez, uma mudança de cada vez, para que você consiga chegar além da ilusão, além do que os seus olhos veem. E ter clareza sobre aquilo que está acontecendo sempre. Vamos baixar um pouquinho. Mas então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Muito profundo, muita força e muita coragem. Saibam estar
firmes na vossa fé e força interior para todos esses momentos que vão se aproximando a partir de agora, ok? E quem quiser, não se esqueçam, nós temos aqui as nossas consultorias espirituais e a gente pode conversar um pouco mais e eu posso te ajudar neste momento também, ok? Mas é isso, meus amores. Não se esqueçam, os nossos links estão aqui na descrição. Não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.